Há uma narrativa no Antigo Testamento que é, sem dúvida, uma das mais impactantes de toda a Bíblia. Contudo, sua intensidade a torna inadequada para algumas audiências. Antes de avançarmos, é essencial destacar que este conteúdo não é apropriado para todas as idades e pode despertar lembranças traumáticas. Essa história encontra-se nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitos conhecem o capítulo 19, mas poucos se aprofundam na totalidade da narrativa. Apesar de ser perturbadora, há lições valiosas que podemos extrair dessa história. Neste vídeo, apresentarei os eventos de forma dramática e, em seguida, discutiremos as lições que eles trazem. Vamos juntos mergulhar nessa narrativa, começando no capítulo 19. Naquele tempo, quando ainda não havia rei em Israel, vivia um levita na região montanhosa de Efraim. Ele tomou para si uma concubina de Belém, em Judá. É importante compreender o contexto. O levita vivia no norte de Israel, enquanto sua concubina residia no sul. Essa distância geográfica logo se transformaria em um abismo emocional e espiritual. A história avança com a concubina sendo infiel ao levita. Ela abandona seu lar e retorna à casa de seu pai em Belém, permanecendo ali por 4 meses. Após esse período, o levita decide ir atrás dela, numa tentativa de reconciliar-se e restaurar o relacionamento. Ele viaja desde as montanhas de Efraim até Belém, onde é recebido com hospitalidade pelo pai da mulher. O pai insiste para que eles permaneçam por vários dias. Esse momento inicial parece promissor, com o pai tentando manter a paz entre eles. No entanto, essa hospitalidade generosa logo se transforma em um adiamento constante, até que o levita decide que é hora de partir. Eles deixam a casa do pai da mulher e iniciam sua jornada de volta para Efraim. Essa viagem marca o início de uma tragédia que mudará o rumo da história para sempre. A tragédia começa a se desenrolar quando, durante a viagem de volta, o levita, sua concubina e seu servo chegam à cidade de Jebus, já ao anoitecer. O servo sugere que passem a noite ali, mas o levita recusa, preferindo não se hospedar em uma cidade estrangeira. Eles seguem viagem e chegam a Gibeá, uma cidade pertencente aos israelitas, mas, para sua surpresa, ninguém os recebe para passar a noite. A hospitalidade, um valor central na cultura israelita, é negligenciada em Gibeá. Apenas um idoso, vendo-os na praça, oferece sua casa. Ele os acolhe e lhes dá abrigo para a noite. No entanto, a bondade desse homem não será suficiente para evitar os horrores que se seguem. Durante a noite, homens perversos da cidade cercam a casa e fazem exigências grotescas, exigindo o levita como vítima de seus abusos. O idoso tenta apaziguar a situação, oferecendo sua filha virgem e a concubina do levita, na tentativa de proteger seu hóspede. O que se segue é um ato inimaginável, marcando o ponto mais sombrio dessa história. Durante a noite, os eventos se tornam ainda mais sombrios. Diante da insistência dos homens perversos que cercavam a casa, o levita toma uma decisão devastadora. Ele entrega sua concubina para eles. A narrativa descreve que os homens a violentaram e a maltrataram durante toda a noite, até o amanhecer. Essa cena é uma das mais angustiantes e perturbadoras de toda a Bíblia. A mulher, agora profundamente marcada física e emocionalmente, consegue retornar à porta da casa do idoso ao amanhecer, mas desaba ali, exausta e sem forças para entrar. Sua vida está no limite, e sua dor é impossível de ser ignorada. Naquele momento, não apenas a honra da mulher foi perdida, mas a dignidade e a moral de toda a comunidade de Gibeá foram reveladas em sua completa corrupção. Esse ponto da história nos faz refletir sobre o nível de decadência que uma sociedade pode alcançar quando os princípios fundamentais de dignidade e respeito humano são abandonados. Ao amanhecer, o levita abre a porta para continuar sua viagem. No entanto, ele encontra sua concubina caída junto à entrada da casa, com as mãos estendidas até o limiar. Ele ordena que ela se levante, mas não obtém resposta. A mulher havia morrido, vítima de abuso, violência e abandono. O levita toma então uma decisão surpreendente e chocante. Ele leva o corpo de sua concubina de volta para casa e, num ato simbólico e perturbador, a divide em 12 partes. Cada uma dessas partes é enviada às tribos de Israel, acompanhada de uma mensagem que descreve os atos horrendos cometidos em Gibeá. A intenção do levita é clara. Ele quer que todo Israel tome conhecimento do que aconteceu e se una para enfrentar a tribo de Benjamim, responsável por tal atrocidade. O impacto é imediato. Todos que recebem as partes do corpo da mulher ficam horrorizados, afirmando que algo tão terrível nunca havia acontecido desde o êxodo do Egito.
O envio das partes do corpo da concubina desencadeia uma reação em cadeia. As tribos de Israel, indignadas com a brutalidade do ocorrido, reúnem-se para confrontar a tribo de Benjamim, a quem pertenciam os homens responsáveis pelo ato hediondo. Uma Assembleia Nacional é convocada, e as tribos exigem que os culpados sejam entregues para que sejam punidos. No entanto, a tribo de Benjamim recusa entregar os responsáveis, escolhendo protegê-los e enfrentando as demais tribos em uma guerra civil. Essa recusa resulta em um conflito sangrento, com milhares de vidas perdidas em ambos os lados. A guerra é marcada por batalhas intensas, estratégias militares e uma escalada de violência que parece não ter fim. Esse conflito é um retrato claro das consequências devastadoras que surgem quando uma má decisão é seguida por outra. A escolha inicial de proteger os culpados leva a uma série de eventos que destrói não apenas a tribo de Benjamim, mas impacta toda a nação de Israel. A guerra civil entre as tribos de Israel e Benjamim resulta em uma tragédia de proporções devastadoras. As batalhas são sangrentas, e milhares de homens perecem dos dois lados. Quando o conflito finalmente chega ao fim, a tribo de Benjamim está à beira da extinção, restando apenas 600 homens sobreviventes. As outras tribos, agora confrontadas com as consequências de sua decisão, começam a sentir pesar. A possibilidade de perder uma das 12 tribos de Israel desperta compaixão entre elas. Mesmo após o conflito, a dor pela divisão e destruição é evidente, e as tribos buscam uma solução para preservar os benjamitas, ainda que isso signifique enfrentar novos dilemas. Essa parte da narrativa revela o custo terrível de decisões impulsivas e de não enfrentar os problemas com justiça desde o princípio. As consequências de proteger os culpados e da guerra são irreparáveis, mas as tribos tentam remediar a situação de forma que a unidade de Israel possa ser mantida. Embora as tribos sintam compaixão pelos sobreviventes de Benjamim, surge um novo dilema. Os 600 homens restantes não têm esposas para continuar sua linhagem. Isso ocorre porque, durante a guerra, um juramento foi feito entre as tribos, prometendo não entregar suas filhas aos benjamitas. Agora, eles precisam encontrar uma maneira de resolver o problema sem violar o juramento. A solução encontrada é, mais uma vez, controversa. As tribos decidem permitir que os homens de Benjamim sequestrassem mulheres de um festival em Siló, justificando que isso não quebraria diretamente o juramento. Durante o festival, os benjamitas tomam 200 mulheres, o que levanta novas questões éticas e morais. Essa decisão reflete mais uma vez como uma má escolha pode levar a outras, criando um ciclo de consequências inesperadas e muitas vezes desastrosas. A tentativa de remediar a situação perpetua o sofrimento de inocentes e demonstra como, ao nos afastarmos dos princípios de Deus, nossas ações podem gerar mais dor. A história da tribo de Benjamim chega ao fim com uma lição de reconstrução e graça. Apesar das decisões terríveis e das consequências devastadoras, Deus permitiu que os benjamitas reerguessem suas cidades e iniciassem um novo capítulo. As cidades foram reconstruídas, e os homens remanescentes encontraram uma forma de continuar suas linhagens, ainda que de maneira controversa. O livro de Juízes encerra essa narrativa com uma frase impactante: naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Essa conclusão resume todo o contexto de caos e afastamento de Deus que permeia a história, mas também aponta para a necessidade de liderança, responsabilidade e fidelidade aos princípios divinos. À medida que encerramos esta reflexão, lembre-se de que nossas escolhas têm poder. Cada decisão que tomamos impacta não apenas nossas vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Assim como a tribo de Benjamim recebeu uma nova chance, nós também somos chamados a buscar a graça de Deus e aprender com nossas falhas. Se você sentiu que esta história tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos. E para continuar acompanhando conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você será avisado sempre que publicarmos um novo vídeo. Juntos, podemos crescer em sabedoria e fé, aprendendo com as lições valiosas que a Bíblia nos oferece. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.